Voltamos a apresentar programa Planeta Verde, uma realização do Instituto Eco Solidário. Patrocínio Petrobras, Governo Federal, Brasil, um país de todos. Apoio Rádio Planeta Diário FM. Bom dia, ouvintes da Rádio Planeta. Voltamos aqui com o programa Planeta Verde. Hoje temos a presença de Flávio Mourão, da ONG Vale Verde, arquiteto e urbanista, Fernando Delgado, do Grupo Consciência Ecológica, o Jefferson, que é presidente do Eco Solidário, o Leonardo Magno, também do Eco Solidário, o Dirceu, do IEPA, famoso Dirceu da Abelha, e também presença aqui do João do Espírito Santo. Quem está falando é Lincoln Delgado, e na verdade alguns ouvintes ligaram aqui pra gente, mandar um abraço pro Jairo Carlos, do Monte Castelo, pro João Delu Júnior, de Santana, e o Tassiano de Oliveira, do Jardim Satélite, colocou duas questões. Ele colocou que o descuido da prefeitura com relação ao despejo de entulho às margens do córrego Senhorinha. E uma segunda questão também colocou que a empresa que faz buracos na calçada para fazer ligação de gás encanado e não tampa os buracos com o concreto novamente, e sim joga somente terra. Em época de chuva, a situação das calçadas é desesperadora. É preciso uma fiscalização para que o serviço de concretagem seja feito. Infelizmente, essas empresas elas têm autorização para fazer essas intervenções, né? Empresas de gás, empresas de água, e muitas vezes elas deixam as coisas dessa forma, e a própria prefeitura também, até com esse projeto de calçada segura, isso, aquilo, não consegue ter perna para fiscalizar e não consegue isso porque fica, não né? quer, viu? Porque devia estar no contrato, de qualquer maneira, que quem desarruma, arruma. Isso aí não consegue porque não quer. A prefeitura tem que exigir isso. É o mínimo que você tem de respeito para com o cidadão. E às vezes até aproveitar nesses reparos urbanos, de transformar, que eu já vi em alguns casos, como a calçada de cimento, de concreto, volta-se o concreto, quando eu devia se aproveitar cada vez que remover uma calçada dessa, já transformar a calçada num plano de uma calçada segura, não é verdade? O bloco travado, que aquilo permite a manutenção sem gerar a questão do resíduo, que São José agora está começando, inclusive fala aí pro espectador aí, o ouvinte, que São José começou agora uma política, e aí, como a importância de São José, espero que isso seja um fator que espalhe aos outros municípios, de radiação aos outros municípios, né? É uma etapa importante, né? De mudar o patamar de construção. Isso, inclusive, vai mudar a nossa forma de construir, né? Eu que mexo na área também, a gente sabe que a gente não pode ficar gerando essa quantidade de resíduo porque isso afeta e degrada, porque não tem espaço. São José já está com os aterros todos. Na verdade, o próprio aterro municipal também agora é proibido se jogar entulho lá, né? E vai ter que ter uma destinação, cada construtor tem que ter uma destinação, e a população também. Inclusive, viu, pela oportunidade, dizer o seguinte: tá de parabéns o André por ter lutado, obrigado pelos aqueles recipientes de entulho, como é que se chama? Os PEVs, né? Os PEVs, postos de entrega voluntária. Parabenizar as comunidades que permitiram nas proximidades das suas casas, e fazer aqui um apelo a toda a comunidade de São José. Quando a prefeitura for instalar um PEV nas proximidades do seu bairro, da sua casa, quer dizer, converse com a prefeitura e autorize a instalação desse PEV, que é um bem para a cidade, porque lá não tem cachorro morto, não tem lixo nem nada, é apenas pequena quantidade de material de construção, de maneiras que é muito importante que a comunidade entenda isso e não tenha tanta resistência quanto a isso, que é, na verdade, um bem para a cidade. A gente vai fazer uma pequena substituição no time aqui, o Flávio tem que sair pelo horário, e a gente vai falar um pouco de São Luís do Paraitinga, os problemas que tiveram lá, houveram agora há pouco tempo em São Luís, enchente, esse problema gigante lá de São Luís. E o João do Espírito Santo, ele participa da companhia de rafting, e que houve uma ajuda muito grande da companhia lá também para São Luís do Paraitinga. Então vamos ver se a gente bate um papo sobre isso, saber como é que está a situação. Flávio, se quiser dar uma palavrinha final aí, para a gente poder falar do assunto São Luís. Colocar aqui a nosso entusiasmo aqui nessa discussão, porque
A questão do zoneamento é algo que demora tempo para a gente perceber o dano, né? Que nem a questão ambiental. A gente começa a provocar um dano agora e só vai ver daqui a 10, 15 anos. E quando a gente perceber, é como se fosse um câncer. Já começa a ficar complicado, são cirurgias caras. Então, planejar é realmente a gente tentar prevenir e minorar ao máximo os impactos. Isso tem consequências depois no orçamento da cidade, que vai ficando cada vez mais tentando resolver remendando e resolver problemas que não deveria ter existido. Então a gente tem que fazer um bom uso, né? Então fatalmente isso reverte em um monte de problemas de escola, de saúde, de transporte da cidade. Então a nossa discussão é exatamente essa, né? E apenas como cidadão, não é uma crítica contra este ou aquele prefeito, mas é contra que a sociedade tem que estar consciente disso, né? Para a gente poder realmente mudar a forma de pensar a cidade. Meu muito obrigado. O Flávio Olinco, pela oportunidade, aqui um minutinho antes que o João de São Luís vá aqui nos contar coisas agradáveis, porque o que é desagradável nós já ouvimos, São Luís foi lá castigada. Eu queria dizer o seguinte: veja o problema dentro do planejamento da falta de fiscalização. A prefeitura tem hoje 2 fiscais para a cidade, 2 fiscais para a zona urbana e para a zona rural, para o município inteiro, 2 fiscais, heróicos fiscais que ficam aí correndo, etc. Então o que está acontecendo? Ao invés de ter uma fiscalização eficiente, digo sempre, não é uma fiscalização policialesca, mas uma fiscalização preventiva, orientadora, de diálogo. O que acontece? Não tem essa fiscalização eficiente, então quando chega lá na beira do rio, vem a denúncia, a casa já está construída. Aí o cidadão já pôs o tijolinho dele, o cidadão já gastou o dinheiro, está lá dentro com a família, cria-se uma situação imensa, e veja o que está acontecendo aqui nas zonas que alagam. A prefeitura, se tivesse fiscalizado, teria prevenido, e hoje está gastando milhões para indenizar casas e está causando transtorno para as famílias. Então, chamar também a atenção do prefeito o seguinte: 2 fiscais para o município todo é uma brincadeira. Vamos ver se a gente muda isso aí, vamos nos entender com o prefeito, vamos, na verdade, conversar com o secretário do Meio Ambiente, que tem procurado pedir fiscais, mas não tem recebido, porque da forma como está, não dá. E até para falar desse assunto da casa que invade o rio, não é o rio que invade a casa, né? A gente vai entrar um pouco em São Luís do Paraitinga. Ô, João, bom dia. Na verdade é o seguinte, Estância Turística de São Luís do Paraitinga. Sim. E consta que lá só existe um funcionário para turismo. Sim. É isso mesmo, você que lida com turismo no dia a dia e também com o meio ambiente, né? Rafting, para quem não sabe, é descer de botes nas corredeiras. Vocês pegam lá o próprio rio Paraibuna, né? 2 rios que passam em São Luís. E você só tem um funcionário para lidar com a questão do turismo. Como é que vocês fazem com isso? Bom, as coisas estão mudando agora, né? Essa enchente de São Luís Paraitinga, ela trouxe uma mudança de mentalidade para todo mundo. Todo mundo está começando, já estão com visões novas. O mal necessário. O plano diretor foi aprovado, né? O plano diretor ele direciona da norte para uma série de coisas, principalmente para o turismo. Bom saber. Foi? Bom saber dessa informação. Excelente. O plano diretor foi aprovado, ele dá norte para uma série de coisas.